But the idea itself is valuable. And it's also a hell of a lot of fun to write and draw. If you get it back to what the substance of the idea is, if you remember that Superman began as a common man against the forces of evil in the world, which were largely forces of authority back in the 30s. And you go back to when Batman was a vigilante who carried a gun on his hip back in the 30s again. You start seeing what a strong chord they can strike. Much of the stuff that Clint Eastwood, Charles Bronson, and others are doing now is kind of a right-wing version of those old comic books. And Dark Knight was really an attempt to take it back a lot in terms of its base, the basic meat of the material, and at the same time bring it forward in terms of the world it lives in and the kind of fiction that you can do now. I really enjoyed the idea of making him as old as his legend is, and letting it be a cranky old legend, this ravenous old hero. I wanted to bring back that hearty sense of malice that he had back in his origins. O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller é um dos quadrinhos mais importantes já publicados. Para alguns, é a quintessência do Homem-Morcego, a bíblia do personagem. Para outros, um experimento em narrativa que não deveria ser replicado. E para um outro conjunto, uma obra superada, que reproduz um pouco do que há de pior na mente conturbada de seu autor. Seja ele uma má influência ou uma obra-prima, é fato que a popularidade da HQ transcende a sua mídia original. E o problema com a popularidade é que se torna inevitável, quase 40 anos após sua publicação original, discernir intenção, interpretação e até execução dos temas, sem cair nos vícios do debate que circundam o material. E para piorar mais ainda, a vida turbulenta, seja pessoal ou artística, de Frank Miller não contribui em nada para isso. Mas afinal, o que o Cavaleiro das Trevas está tentando dizer sobre o Batman e, sobretudo, para os super-heróis? Frank Miller e Klaus Janson trabalharam juntos antes na virada dos anos 70 para os 80, na revista do Demolidor, num período que chamar de definitivo para o personagem seria um eufemismo. A dupla estabeleceu tudo o que você pode imaginar do herói da Marvel, do romance intenso com Elektra, ao Tentáculo, Stick, a dualidade advogado-vigilante contra Wilson Fisk e o ódio quase patológico entre Matt e Mercenário. Combine isso com uma arte bem posada, painéis dinâmicos ricos em detalhes e a dose certa de expressionismo para saltar da realidade e chegar ao âmago do que os personagens sentem só de olhar para a página, e temos o verdadeiro clássico. Seu período na revista do Homem Sem Medo propôs algo diferente para Matt Murdock do que o habitual para os super-heróis. Tudo fica mais evidente após a morte de Elektra pelas mãos do Mercenário. No mesmo número, vemos o homem que salvou a vida do vilão no começo do run largá-lo para o que parecia a morte certa nas páginas finais de Demolidor 181. O que viria a seguir seria traduzido pela icônica capa de 184, No More Mr. Nice Guy, bonzinho, nunca mais. A conclusão de seu pequeno arco envolvendo o Justiceiro tem no seu clímax Demolidor apontando a arma para Frank Castle e disparando para tanto a sua surpresa quanto do próprio leitor. Mesmo com o caso resolvido e o menino Billy dissuadido de executar sua vingança, a promessa do advogado ao menino fica em aberto. Poderia o homem responsável pagar por tudo que fez de outra forma que não a vida? E todos esses temas colidem no número final do run. Demolidor 191. Como um homem reencontra a própria alma. Murdock tem o que podemos chamar de crise de fé. O carinho que Chuck tinha pelo Demolidor graças ao fato de que ninguém dizia a ele o que fazer, o alertou para o questionamento que viria a atormentá-lo. Quando o Demolidor veste a roupa, bate e derrota o vilão, o que ele está ensinando às pessoas comuns? Que o bem sempre triunfa? Ou que se você for mais forte, mais rápido e mais burro, você pode apenas socar o mundo de volta à forma que você deseja? Quando Chuck usou a arma para atentar contra a vida de outra criança, ele estava imitando o Demolidor ou o Mercenário? Refletindo sobre isso, ao lado da cama onde Poindexter jazia paralítico,
Produto de sua última luta com o herói, Matt assume que esses excessos de violência são o que impulsionou seu amor pela lei, pelas regras, desde o tempo em que seu pai alcoolizado o agrediu pela primeira e única vez. Todos precisam de limites. E aí que está o impasse. Matt odeia o mercenário. Quando chega o momento derradeiro, sua arma, como ele bem disse, estava sempre sem balas. Ele não consegue se trazer a cruzar essa linha. E quantas pessoas que seu inimigo já matou ou pode matar caso volte a praticar crimes? É com essa dúvida cruel sobre o papel do heroísmo em coibir ou alimentar ainda mais a violência que o período Miller e Anson no Demolidor se encerra. Sem grandes conclusões, apenas dúvidas. Demolidor está metaforicamente preso ao mercenário e vice-versa. Logo na primeira página de Cavaleiro das Trevas nos é mostrado o momento característico de Bruce Wayne. Uma tumba flamejante rodopiando pela pista de corrida com um questionamento na cabeça do velho piloto. Seria uma boa morte? Para depois escapar do veículo, condenado nos últimos instantes. Se por um lado Bruce questionava se a sua hora já tinha chegado, a cidade, nas páginas seguintes, já se tornara um enfermo sem esperanças. E sem dúvida, o fim parecia iminente. O Bruce de Frank Miller é um homem sonâmbulo, à beira do alcoolismo e com tendências suicidas. Isso se deve não porque desistiu da luta em seu coração, e sim por tentar se convencer disso todos os dias dos últimos 10 anos. Ele afogou seus ímpetos por tempo demais. Todavia, ao longo do primeiro livro, seu sedativo finalmente perdeu o efeito e a fera adormecida estava prestes a rugir novamente. A obsessão de Bruce Wayne pelo trabalho já existia antes. Dennis O'Neil, o roteirista que praticamente salvou o personagem do cancelamento junto com seu parceiro no crime, Neil Adams, destacou que seu período no título se tratou de um retorno às origens de 1939, só com todas as melhorias narrativas que decorreram entre a data da publicação de Detective 27 e a ocasião de sua primeira empreitada. E esse retorno às origens significava um Batman comprometido ao juramento, como muito bem retratado em Detective Comics 427. Não há esperança no beco do crime. O que Miller faz é combinar as noções dos criadores originais com, bem, tudo que os quadrinhos aprenderam em termos de narrativa até então, só que agora em 1986. Mesmo no intento de revolucionar o personagem, ele acaba repetindo o mesmo processo criativo de outrora, numa outra época, uma verdadeira atualização do mito. Em entrevista, Frank Miller disse: na medida que o Batman é essencialmente um absurdo, ele usa uma capa enorme, máquinas fantásticas, ele também precisa estar em pé de igualdade com isso para ter um efeito grandioso. Ele precisa corresponder a essa imagem. Ele é sobrenatural, um personagem estranho, claramente heróico, mas com o especial de que ele se parece com o Drácula, aparecendo e sumindo misteriosamente. Muito do que ele faz com os criminosos é encenado como um filme de terror. Ele é o herói que age como vilão, a epítome do herói dionisíaco, como Superman é o herói apolíneo. Batman comete o mal para vencer o mal. Bruce Wayne é o corpo hospedeiro do Batman. Ele morreu quando tinha 5 anos ou quando for que seus pais morreram. Eu trouxe a ideia de que a morte dos pais tenha sido tão inevitável quanto ele vestir a capa e o capuz. Na verdade, eu coloco um incidente antes em sua vida que serve de prenúncio para o que vai ocorrer a ele. É o destino. Traz um contexto mítico e mitológico que eu julgo completamente apropriado. Ele definitivamente segue um destino. Ele tem um propósito que não é deste mundo. Ele é um sacerdote de certa maneira, ou um monge. Ele está lutando o que em sua cabeça é uma guerra santa e, durante os 10 anos que ele não é o Batman que precedem minha série, ele é um homem morto. Bruce Wayne passa pelo cotidiano, mas não tem ninguém em casa. No começo, Bruce chega até a se referir ao Batman como ele. Ele nasceu para fazer isso e quem quer que Bruce Wayne possa ter sido é completamente irrelevante. Ele não está atrás de vingança, que é o jeito do qual ele era descrito normalmente. Eu não o vejo assim. E isso se faz presente nos meros detalhes. Do incidente com o morcego antes da morte dos pais, descrito no abre aspas, até as memórias da noite fatídica serem revisitadas de novo e de novo na cabeça de Batman. Detalhes como o colar de pérolas e as mãos de Thomas Wayne afastando a criança do assaltante, todos nasceram aqui para dar riqueza e profundidade ao drama vivido pelo personagem. Não se trata de romper com as bases, e sim enriquecê-las.
Bruce, após vestir a capa e o capuz, se torna outro homem. Suas tendências destrutivas, sonambulismo e seu consumo excessivo de bebidas cessam numa virada de página. Na prática, Batman é a âncora de Bruce com a realidade. Sendo o guardião de Gotham, sua vida vale a pena e ele consegue levantar-se da cama sem se entorpecer. Depois de 10 anos, ser o Batman é tudo que Bruce consegue visualizar agora, e suas noites iniciais são momentos para extravasar com muita agressividade, chegando a usar um fuzil em um determinado momento na narrativa. O ímpeto de violência começou desenfreado. O fim dessa jornada de redescobrimento do eu terminaria com o inimigo à altura desse tema. Análogo a Bruce, Harvey Dent também se escondeu do mundo por tempo demais. O novo empreendimento de seus psiquiatras em curá-lo das feridas externas só traria de volta o monstro dentro de si, que na falta de uma manifestação física, decide literalmente esconder de vergonha sua aparência. Um rosto que não se reconhece mais no espelho. Alguém como Bruce no começo de tudo. A pergunta que resta quando Batman arranca os trapos do rosto de Dent, apenas para ver seu rosto imaculado, é a mesma de roleta russa. A quantos passos eu estou de terminar como ele? Se é que já não estou lá. Sem respostas definitivas, o Cavaleiro das Trevas só é capaz de concluir uma coisa: face dividida em dois, consertada cirurgicamente ou totalmente desfigurada, pouco importa. O que ele via mesmo era um reflexo dele, no homem que tentava impedir de matar a si mesmo e todos em volta dele. Exceto que, diferente de seu período no Demolidor, esse era só o começo de toda a narrativa. As I went about doing Batman, what I wanted to do was to show him as a grand and glorious figure, Wagnerian. The best way to do that was to contrast him with the utter silliness of the world that surrounded me. I'm a news junkie, and to me, the world is run by amateurs and is a pretty funny place. And so to have this Wagnerian hero all of a sudden in the midst of it would cause these petty, paltry reactions that frankly I thought were funny. Uma das coisas mais marcantes da escrita de Frank Miller é o seu senso de realismo, combinado com uma arte que dança entre a linha da caricatura e da beleza, um estilo essencialmente satírico. E em nenhum ponto do quadrinho isso se torna mais brilhante do que sua representação da mídia. Das notícias mundanas ao relatório dos crimes, tudo é dosado para parecer exatamente como uma transmissão de verdade. A medida certa entre entretenimento e humor barato para pacificar a ira entalada na garganta do cidadão comum. O que tivesse sobrado do lastro que a imprensa possuía com a realidade já havia se degenerado faz tempo. E Batman vem para mostrar o que ninguém quer ver. O resultado? Uma classe de jornalistas e peritos escandalizada não pelos crimes bárbaros cometidos todos os dias, e sim com o fato de alguém que estava tentando fazer algo a respeito. Dizer que a representação de Miller é acurada com a realidade de sua época seria ignorar o seu caráter quase profético. Ligar uma televisão hoje é como se a própria realidade estivesse tomando forma baseada em seus escritos. Essa relação é traduzida na própria estrutura claustrofóbica do quadrinho. Os painéis 4x4, as falas rápidas e concisas da TV e dos personagens criam um senso de afogamento. O mundo não para. Esse ritmo é só pontuado com as aparições do Batman. Quando o Homem-Morcego aparece, Miller e Anson fazem questão de desenhá-lo e enquadrá-lo como um herói tradicional. Painéis largos, poses imponentes, maquinário robusto e onomatopeias igualmente pomposas para destacar o tamanho das suas ações na narrativa. Convenientemente, o retrato da revolta seletiva do establishment de Frank Miller é Bartholomew Wolper. Se a sedução dos inocentes de Frederick Wetham estagnou os quadrinhos tematicamente, sendo Batman um de seus maiores alvos, Wolper é a representação de Miller sobre esse lado do debate.
Seu palavreado, intencionalmente rebuscado para confundir críticos e acusações de comportamento psicoerótico ao Batman, somado ao fracasso na reabilitação de Dente, seguido pela rápida adesão ao Coringa, para retomar seu bom nome, gritam ao leitor um oportunista que se alimenta de controvérsia e preda na ignorância alheia. Um verdadeiro charlatão que morre nas mãos do seu próprio orgulho, assassinado pelo Coringa, seu paciente de mentirinha. O Wolper não é a única voz que tenta calar as ações de Batman. De fato, o maior inimigo do Cavaleiro das Trevas é a cidade que desistiu de lutar. A apatia de Gotham criara uma besta diferente na forma da gangue mutante, o modismo. Ainda que uma porção cometa crimes mais organizados, fica evidente que a população mais jovem raspa o cabelo e coloca o visor vermelho no rosto, numa lógica de, se não pode vencê-los, junte-se a eles. Mas esse apoio raso e oriundo do senso natural de invulnerabilidade adolescente, pareado com a impunidade das instituições, encontraria o predador natural nas mãos do Batman. Entretanto, o vigor físico só consegue levar Bruce a um certo ponto aos 50 anos. Era questão de tempo até alguém mais rápido, mais forte, mais cabeça dura, vencer o herói em seu suposto retorno à juventude. A realidade bate na porta quando, ao sair de seu casulo de metal para provar-se tão bom quanto seus bons e velhos tempos, o Cavaleiro das Trevas se torna uma vítima do líder mutante. Sua cruzada solitária parecia terminar ali, naquele lixão, um devaneio de um velho insano rumo à morte certa, apoiado apenas por velhos saudosistas igualmente desesperados para reviver os dias de glória. Isso é simbolizado pelo prédio que bloqueia a luz do bate-sinal de brilhar no céu noturno de Gotham, a modernidade sufocando o passado. Contudo, lâmpada nenhuma que foi acesa permanece escondida debaixo da cama por muito tempo. Da sua janela, ao som de seus pais chapados acompanhando o noticiário horrorizados com o Batman, uma garota percebe uma luz caindo sobre ela. Erguendo a cabeça, ela tem uma visão privilegiada. Batman está em patrulha. Sobre Carrie Kelly, Frank Miller diz: ela é um conceito muito diferente de Robin do que estamos acostumados a fazer. Ela não é uma protegida do Bruce ou um Batman Jr. Carrie tem sua própria personalidade, vida e foco, e é muito mais jovem, tem 13 anos. Ela é muito inteligente, muito moderna, então ela tem muitas coisas a ensinar ao Batman, enquanto ela mesma está aprendendo com ele. Percebi que introduzi-la complementa ao Batman como um personagem. Eu sempre pensei no Robin como um pé no saco, mas agora eu percebo que criação brilhante ele foi, porque realmente dá um contexto humano ao personagem do Batman. Se Batman for feito corretamente, ele, Robin, é um peso pesado de que ele precisa. De alguma forma, tudo funciona melhor, por mais perversa que possa parecer a ideia de um adulto trazer uma criança na direção de balas. Mas funciona bem, e a química é sólida. Quando introduziram o Robin pela primeira vez, acho que foi uma boa jogada, e isso tem muito a ver com o poder de permanência do personagem. Se Batman é um sacerdote, Robin é o seu primeiro discípulo. Dentre todas as pessoas de Gotham, o real significado e intenção do trabalho do Homem-Morcego chegou em Carrie Kelly, que o viu para além da torre de músculos que massacra bandidos. Ela viu esperança. A mesma esperança foi traduzida na angústia de Batman, que nos seus possíveis últimos momentos chamava por Dick, apenas para ser resgatado pela sua futura parceira. Um lembrete de que sua missão, embora parcialmente fracassada, não caíra em ouvidos surdos. A partir daí, Batman começa a entender que a missão não é e nunca foi apenas sobre extravasar seus impulsos violentos. Já passou da hora de parar de agir como jovem e trazer mais pessoas como Carrie para perto de si. Ele não é mais forte, mas é mais experiente. E é com essa sabedoria que Batman entende do que os mutantes precisavam para mudar de ideia sobre o crime. Uma nova moda. Violência se tornaria não um fim em si, mas os meios para uma mensagem maior. Na frente de todos eles, Batman divulga seu intento, que diferente do crime, ele estava aqui para ficar. A vitória avassaladora em cima do líder mutante com o tempo fez a cidade decidir lutar novamente. A violência contra inocentes não seria mais tolerada como algo mundano. Esse capítulo da narrativa se trata precisamente da noção de que a realidade é um pouco superestimada. Diante de uma que é tão impiedosa, não devemos nos conformar a ela. Buscar o correto e o ideal não nos descola do tangível. Pelo contrário, nos dá o combustível para atravessar seus percalços.
As consequências da humilhação do líder mutante viriam no capítulo seguinte. Com a polícia contra ele e uma porção dos jovens se voltando ao vigilantismo, Batman precisa decidir se vai ou não assumir a responsabilidade por eles. Junte isso com o Coringa, que ao longo dos 2 capítulos estava delineando seu retorno, e temos o que parece ser um efeito negativo da volta de Batman. Como se nada pudesse ficar pior, Batman é visitado por quem já temia há muito tempo. Superman estava em Gotham e veio para dar um último aviso. Volte para a aposentadoria ou alguém vai fazer isso por você. É diante desse panorama que vemos a dupla Batman e Robin enfrentar um fantasma do passado do Cavaleiro das Trevas, a maior das pontas soltas que ele precisaria amarrar antes do fim. Sobre seu Coringa, Frank Miller teve isso a dizer. O Coringa em particular, eu tive que retrabalhar bastante o personagem. Eu acho que os leitores ficaram surpresos que ele não sorri, pelo menos não por um tempo. E ele não é mais um pregador de peças, é puramente uma figura malvada. Batman é um personagem associado ao superego e o Coringa é uma id selvagem. Eu diria que entre Batman e Coringa você tem um confronto clássico entre ordem e caos, com o Coringa representando esse caos. Mais uma vez, Miller olha para trás para conseguir levar o personagem para frente. O conceito do Coringa como maníaco homicida já existia originalmente e Miller traz isso com uma abordagem bastante semelhante ao conceito original, a do Coringa frio que ri apenas ocasionalmente. Essa não foi uma abordagem que seguiu para fora de Cavaleiro das Trevas. O mesmo não pode ser dito em relação do palhaço com sua antítese. Batman quer fazer sentido da sua vida através da ordem e do heroísmo, enquanto Coringa é uma figura de desagregação e perda desse mesmo sentido. Um arquétipo diabólico que existe somente em função da ordem que ele precisa contrapor. Não há Coringa sem Batman. Quando o Vigilante conquista a sociedade no segundo livro, o vilão ressurge para confrontá-lo. Mas as coisas estão diferentes. O acerto de contas com Superman é questão de tempo. Batman está velho e vulnerável, ao passo que Coringa não dá sinais de que vai desacelerar. A pressão nunca foi tão alta. No livro 3, sua cabeça está somente na morte do Coringa. Tem que ser agora, de uma vez por todas, antes que seu tempo acabe. Em muitos aspectos, o livro 3 é um retorno às origens. Batman e Robin de volta, polícia caçando o Homem-Morcego, uma breve aparição de Selina Kyle, crianças robô e gás do riso terminando numa luta final cujo palco é um parque de diversões. Só que da mesma forma que os dias de glória já passaram, o que vemos é um retrato desbotado da diversão. O engenheiro de Coringa termina morto nas engrenagens da montanha-russa. Coringa deixa um rastro de corpos pelo túnel do amor pouco depois de uma luta violenta no salão de espelhos, somente para terminar de maneira anticlimática. Depois de tudo que o vilão planejou, sua grande festa de despedida não foi consumada por um detalhe. Batman, por toda sua vontade, hesitou na última hora e, ao invés de quebrar seu pescoço, terminou o paralisando. A cena não é sem um senso de ironia. É quase um paralelo direto a Demolidor 181, exceto que Batman não matou Coringa porque a queda ou a lesão não foi forte o bastante. Ele não matou o seu inimigo porque não conseguiu se forçar a fazê-lo, a ir contra o seu juramento. Na melhor metáfora de roleta russa, a sua arma estava simplesmente sem balas. Só que diferente de Mercenário, que nutria um ódio ardente pelo herói cego da Marvel, Coringa queria que Batman o matasse. Diante de um futuro como um vegetal, incapaz de fazer mais nada, o que resta ao palhaço criminoso a não ser morrer dessa vez não com a glória de um grande supervilão, mas com a vergonha de um suicídio. Seu último alento na morte foi rir da literal impotência de seu parceiro no clímax. Uma das principais polêmicas de Cavaleiro das Trevas é o tratamento de Frank Miller com o Superman, mas julgo eu que isso é resultado de uma perspectiva errada sobre a narrativa. Cavaleiro das Trevas é uma HQ que, em sua essência, é uma história distópica. Ela é para representar o que não deveria ter sido, e não o que é de verdade. Uma forma de nos fazer indagar uma pergunta. E se tudo desse errado? O relacionamento Batman e Superman pode ser visto tanto como complementar quanto antagônico. Acerca disso, Frank Miller tinha a dizer: Superman implica um mundo benevolente, Batman implica um mundo malevolente. No entanto, enquanto eu pensava sobre isso e trabalhei em cima, descobri soluções para tal. Batman tem um desprezo tremendo por Superman porque ele é muito bom moço e obedece às ordens do presidente, além de outras pessoas. E o Superman, francamente, tem medo do Batman. Isso porque Batman representa de uma certa maneira o seu próprio lado sombrio.
Superman é algo como um agente federal, e o problema todo com o Batman é que ele não faz concessões pelo caminho. Quando ele retorna da aposentadoria, ele age tal qual o fazia da primeira vez que vestiu o traje. Superman é herói porque nasceu e cresceu num lar amoroso, rodeado por uma vizinhança confiável. Clark é o retrato do homem comum que cresceu e agora se doa pelos outros, porque enxerga neles a possibilidade de serem como ele. Sua missão é de voluntarismo e companheirismo com as pessoas. Se ele ajuda e as pessoas aceitam e agradecem, ele continua. Mas se a confiança de seus pares for abalada e Superman for visto como um perigo, ele não vai pensar duas vezes antes de sair do caminho. Ele é a figura do irmão mais velho, não do pai autoritário. Ele protege, não governa. A partir do momento que Superman pensar que ele sabe mais do que aqueles à sua volta, ele está a meio caminho andado para se tornar um tirano. Afinal, quem seria capaz de impedir um Superman teimoso? Batman nasceu de razões diferentes. Na mesma noção de que o mundo era benevolente, Bruce teve a sua inocência tirada dele por um assaltante, e desde então tem se tornado o agente de punição contra esse tipo de predador. O impasse desenhado por Miller é exatamente esse. Se Batman confiar demais, ele pode se abrir para perigos como os que mataram seus pais. Se ele fizer vista grossa, basta olhar para Gotham depois de seus 10 anos de aposentadoria forçada. Mas se Superman duvidar muito, quantos poderiam se ferir em sua fúria? Uma guerra nuclear para deter um homem? O que ele ganharia combatendo o sistema? Que tipo de herói ele seria se não confiasse nas pessoas que tenta proteger? Mas Bruce não entende isso. Ele caçoa dos políticos e seus anseios de controlar os super-heróis. Sua animosidade foi o fator que levou ao lugar que se encontram hoje, segundo Clark. Com Diana e Hal exilados, Superman fazendo favores, Oliver sem um braço, enfim. Toda essa miséria para ter seu próprio ego confortado, porque Bruce não consegue entender os tempos modernos. Bruce vê o mesmo fenômeno como culpa de Superman. O fim da Liga da Justiça e a criminalização do vigilantismo deu aos políticos o poder que deveria ser dos heróis. Esse vácuo de liderança para pacificar grandes conflitos de maneira neutra e proteger a população foi preenchido por bombas atômicas cada vez mais letais. As consequências disso viriam para bater na porta de Gotham quando uma ogiva detonada a quilômetros de distância da metrópole apenas para cobrir a costa leste inteira debaixo de uma densa camada de poeira. Sejam bem-vindos ao inverno nuclear. A queda de Gotham era o prenúncio do caos. Após a luta com o Coringa, Bruce mal se aguentava em pé. Mas havia trabalho a ser feito e depois de tantas acusações e dúvidas sobre o papel do Homem-Morcego na violência nascida dos filhos do Batman, era hora do Cavaleiro das Trevas assumir a responsabilidade por eles. Uma cidade não é curada sozinha, muito menos por um homem ferido. Batman precisava de ajuda, ele precisava de todos. Se o governo não poderia impor a lei, ele seria o agente da ordem. A narrativa que se sucede não é dos eventos em ordem cronológica da perspectiva do Batman, e sim de pedaços do ocorrido do ponto de vista dos cidadãos. À beira do colapso, da luta de irmão contra irmão, eles vieram, montados a cavalo, portando apenas seus cérebros e seus punhos com armas. Batman e seus seguidores salvaram a cidade. Uma prova de que os velhos meios ainda tinham espaço. Ao final dos primeiros dias de inverno precoce, somente Gotham mantivera sua relativa paz e tranquilidade, enquanto a nação inteira permanecia em lei marcial. Maior testamento de que Batman se tornara incontrolável para o governo, limpando uma sujeira causada por Superman, impossível. Era chegada a hora do acerto de contas. Em um mundo ideal, os dois poderiam ter se inspirado um ao outro. Batman deveria lembrar Superman de que fazer o bem e estar dentro da lei nem sempre significava a mesma coisa, ao passo que Clark poderia lembrar ao seu amigo do motivo pelo qual os heróis lutam: inspiração, trabalho em comunidade, confiar no outro, de que havia algo maior do que vencer os bandidos. Um dia, Bruce até poderia se abrir a essa confiança, mas já não havia mais tempo para isso. Após anos de discussão, avisos e comprometimentos dos dois lados, só havia um jeito de resolver tudo. Batman começou seu arco tentando a morte várias vezes. Afinal, ele já não tinha muito tempo sobrando para continuar sendo o cavaleiro de Gotham, seja por conta do governo ou por conta da idade. Se desistisse da capa e do capuz agora, teria que ser nos seus termos, lutando pelo que acredita. Uma morte perfeita. Tudo foi cronometrado na escala dos segundos, começando com a pílula antes da batalha, passando pelo primeiro embate com os mísseis, depois Carrie e finalmente ele. A armadura grossa de metal não deixaria ouvir as negociações de Clark, mas Batman sabia que ele daria todas as brechas possíveis. Superman é muito bonzinho. Ele não acha mesmo que Bruce estaria lutando para morrer. Mas é aí que ele se engana. Essa luta não era uma morte gloriosa tanto quanto as chances de demonstrar para todos que pudessem ver que o Superman podia sim sangrar nas mãos do homem comum. E pela primeira vez na vida, o último filho de Krypton sente o gosto da própria mortalidade.
A derrota de Clark é tanto um momento de traição de sua confiança, quanto de reaproximação dos dois heróis. Por um lado, Batman tirou vantagem de todas as falhas morais possíveis que Superman tinha a oferecer. Por outro, essa mesma exploração revela as reais intenções de Bruce, acordar Clark para a realidade. E tudo foi cumprido não apenas com os cuidados com o corpo aparentemente sem vida de Batman ao final da batalha, como também na vista grossa feita ao descobrir um plano que escapou da perfeição exatamente pelo fato de Clark gostar tanto de Bruce, que ficou perto da lápide um segundo a mais para ouvir uma única batida de coração. E no final, essa é a morte perfeita para Batman. Nenhuma. O que começou como um meio de dar vazão aos ímpetos mais agressivos de Bruce Wayne rumo a uma hipotética autodestruição, ganha novo sentido graças ao seu legado. Batman não precisa mais se apressar ou temer sua idade, nem nada do tipo. Ele tem todo o tempo do mundo agora. Jovens mal influenciados, em parte pela mídia e em parte pelo próprio lado negativo da luta direta contra o crime, saberão qual é a essência do heroísmo e os seus lugares na missão. Não será como antes, quando Bruce era jovem e cheio de vigor, mas continuar se doando pela cidade, mantendo a chama acesa, depois de anos sem encontrar seu lugar no mundo, ansiando pela morte. Dessa vez, pela primeira vez, essa seria uma boa vida. Boa o bastante. A trajetória de Cavaleiro das Trevas é muito bem delineada como a ascensão de um homem ao estado de mito. Primeiro, a luta interna, depois, a luta contra o meio, seguida da luta contra as loucuras do passado e, finalmente, contra a própria figura divina que guarda os portões da eternidade. O prêmio para a morte e ressurreição de Batman é a sua luta transcender o tempo, as gerações e a si mesmo. Miller amadureceu os conceitos apresentados em Demolidor somente como dúvidas e questionamentos e os evoluiu para respostas claras e contundentes ao dilema da violência inerente aos quadrinhos de super-herói. A resposta era inspiração. Para além de bater em criminosos, o herói precisa guiar as pessoas de bem para o caminho certo. Contudo, essa não é uma narrativa aceita para alguns. Infelizmente, a obra de Frank Miller não se manteve consistente com esses temas ao longo dos anos. Problemas com o alcoolismo e ansiedade decorrente de eventos como 11 de setembro acenderam uma paranoia que viria a se traduzir em holy terror. E olhando retroativamente a vida e obra de Miller, a pergunta que se faz é: ele sempre foi assim? Cavaleiro das Trevas, no fundo, é uma narrativa autoritária, intolerante, ultrapassada para as sensibilidades modernas e deveria permanecer nos anos 80 onde pertence. Batman é um líder tipicamente hipermasculino e fascista, guiando sua milícia para militar numa revolução aberta em prol da ordem e bons costumes contra a degeneração liberal? Bem, muitos diriam que sim. Não escapa do leitor atento a Cavaleiro das Trevas e ao espectador desse vídeo a ironia disso tudo. A modernidade olhando para trás e julgando os atos do herói como questionáveis, condenando-o ao salão da obsolescência, é de fato um dos temas principais do quadrinho. O próprio Frank Miller confirma isso quando indagado sobre Batman ser considerado uma figura esgotada em seu universo construído. Ele afirma: bem, esse é um dos pontos-chave da narrativa. Todos pensam assim, mas quando o super-herói é baseado em algo tão primal como Batman, sua relevância não poderá nunca ser superada. O conflito central da história é o mundo versus o Batman. E com Batman estamos falando sobre alguém que é a epítome do personagem simbólico, a vontade de resistir. Eu acho que na sua melhor forma, super-heróis podem representar esses tipos de força. Batman representa uma força muito específica que diretores tentam representar como o Dirty Harry. A sociedade se tornou impotente ao ponto que as pessoas não resistem ao mal em escala maior, particularmente crimes violentos. Nova-iorquinos carregam dinheiro para subornar seus assaltantes. Eu acho que é um desejo agora do qual a inteligência não percebe e não consegue se relacionar. O desejo de retomar o poder que cedemos a esses seres humanos, de dizer não aos criminosos e aos males mais camuflados pelos quais somos rodeados. Isso naturalmente levou a uma vontade muito forte por heróis que não foi satisfeita. A principal camada do argumento de que Batman é uma força fascista vem da mentalidade do nós contra eles e o maniqueísmo imposto sobre Gotham, onde criminosos são maus por serem maus e a cidade é puramente irredimível. Seja pelas instituições que são corruptas ou ineficientes, ou pelo próprio oportunismo das vozes ditas liberais como Bartolomeu Wolper, que são satirizadas ao extremo.
Disso surge a necessidade de uma mão forte para conduzir o mundo de volta ao normal na base da violência, que nesse sentido é a única resposta para esses ditos animais. Esse discurso cai por terra precisamente no produto das ações do Batman ao longo da narrativa. Gotham é uma cidade maniqueísta. Toda a comunidade à beira do colapso tem em seus cidadãos um forte grau de desconfiança do próximo. A violência de Gotham é, sim, retratada como produto não de condições sociais per se, mas da maldade humana por parte dos criminosos comuns. Contudo, negar os componentes morais do comportamento antissocial já é por si só um erro, uma vez que incentivos como o rigor e a presença da lei também são fatores determinantes. Portanto, o processo de conversão do roubo por necessidade para o reforço positivo de ações criminosas é algo que já ocorreu em Gotham e não cabe à narrativa discorrer sobre isso. Pelo contrário, ela narra como retornamos à civilidade quando a população já considera esse caos um fenômeno mundano. Mesmo assim, nem toda a população de Gotham é corrupta ou maldosa. Por vezes, eles apenas tentam viver suas vidas a despeito de suas paranoias. Carrie Kelly é o exemplo perfeito para isso. As pessoas do bairro de Jim Gordon, que ajudam a deter o incêndio numa região onde o próprio Batman ainda não chegou, também ilustram o espírito de companheirismo em seus corações, ainda que tenha sido necessário um pouco de ameaça física por parte do aposentado comissário. No entanto, isso é algo inerente do próprio conflito que a narrativa queria delinear. A cidade está um caos. Por que não simplesmente pegamos o que queremos? A pessoa ao meu lado pode ser um desses oportunistas. Por que vou arriscar a minha segurança e confiar nela? No mais, entre alguns depoimentos de civis durante o incidente do apagão, existem de fato indivíduos impiedosos, mas também os arrependidos, ou os que fizeram a coisa certa quando chegou a hora. Afinal, qual é a conclusão da pequena revolução de Batman? Um estado policial centrado no Cavaleiro das Trevas ao estilo V de Vingança? Negativo. A cavalaria desarmada, que veio no apagão, neutralizou os cidadãos mais violentos com força mínima. Apenas compare com o que Batman fazia com os mutantes ou com o próprio Coringa um livro antes. E trabalhou em conjunto dos cidadãos. Isso é o exato oposto do autoritarismo. E no final, os filhos de Batman entram em reclusão para, no futuro, serem um exército nas trevas, não nas cadeiras de burocratas. Mesmo olhando para os vilões principais da obra, Harvey é visto com um certo tom de pena aos olhos de Batman, que ao invés de erguer um punho ao remover suas bandagens, decide consolá-lo, nas trevas. Quanto ao Coringa, todo ponto do terceiro capítulo de Cavaleiro das Trevas foi impor um vilão que Batman não pudesse racionalizar ou convencer. O drama está exatamente no fato de que o Coringa é a exceção, o irredimível. Na batalha final contra o Superman, ela, em essência, não é uma disputa por quem vai se sentar na cadeira da liderança da humanidade, tanto quanto pela possibilidade de operar independentemente do poder público. Uma luta pela iniciativa privada do heroísmo. Agora, como um herói que luta pela autonomia é um ícone de autoritarismo policial, essa é uma lógica que deixo aos que não se convenceram pelo argumento aqui posto fazerem. Como já é elucidado aqui, Cavaleiro das Trevas não é um discurso em prol da violência, muito pelo contrário, é um exercício de onde estão os seus limites. De onde começa a necessidade de algo mais humano e compassivo para resolver questão criminosa, passando exatamente pelo fator inspiracional dos heróis. Se a noção de que a sociedade precisaria de alguém para conduzi-la, não através de exércitos armados e um governo repressor, mas pelo mero exemplo e adesão voluntária, é o suficiente para qualificar a narrativa como fascista, colocamos em xeque todo o gênero de quadrinhos de super-herói, pelo mero fato deles tentarem produzir um discurso sobre moral com seus personagens, definindo certo e errado. E isso é uma interpretação carente do senso das proporções por completo. Frank Miller pode ter mudado suas ideias, e isso faz parte de qualquer ser humano. Mas Cavaleiro das Trevas não é uma peça no quebra-cabeça de uma vida de produções artísticas orientadas a uma única ideologia, e sim um pedaço numa colcha de retalhos que consiste na mente de um escritor disposto a exercitar ideias. E, por vezes, a ausência do medo de incorporar essas ideias veio em seu detrimento nos seus outros trabalhos. Em contrapartida, é por articular ideias perigosas que podemos hoje chegar na verdade, olhar para trás e encarar acertos e erros como eles realmente são, percalços no caminho rumo à verdade. E para fazer isso, demanda coragem. Grandes clássicos não são construídos no conforto do pensamento socialmente aceito. Condenar a qualidade de trabalhos anteriores por conta de outros mal pensados é um anacronismo na melhor das hipóteses e pura desonestidade na pior delas.
A verdade é que Cavaleiro das Trevas não vai a lugar algum. Batman é um personagem grande demais para ser reduzido a uma análise de nosso tempo. Ele evolui e cresce nas mãos de criadores competentes. Se há uma lição que Miller e Anson nos ensinam, é que Bruce mirou para algo maior do que o drama midiático e a demanda de políticos. Ele se voltou para Gotham e como poderia ser uns anos no futuro, assumindo a missão de fazer desse sonho uma realidade. Outros indivíduos se inspiraram, começaram a ver esse mesmo futuro e juntaram-se a ele nas linhas de frente. Comecei essa análise perguntando o que o Cavaleiro das Trevas estava tentando dizer sobre super-heróis, e eu acho que a resposta seja essa. Super-heróis são intimamente ligados com a ideia de violência, de subjugar o outro com a força. Essa janela abre para tentações de poder e dominação, mas também para uma metamorfose positiva. Para além da capacidade de apagar incêndios com um assalto evitado aqui e outro ali, heróis podem liderar pelo exemplo, colocarem valores acima do modismo atual, encontrando o chão comum entre os diferentes. Por conta das obras que sucederam Cavaleiro das Trevas, e até de algumas de mesma época, muito se aponta que a série de Miller e Anson entra para a prateleira das obras cínicas. Porém, isso não poderia estar em menor concordância com o quadrinho. A proposta nunca foi entrar na escuridão e ficar lá, lamentando em autopiedade o quanto o mundo é cruel e como devemos aceitá-lo. Muito pelo contrário, Batman desce aos cantos mais sombrios da jornada do herói para retirar o que há de mais significativo, aquilo que fazem as pessoas continuarem quando tudo mais não serve de combustível para lutar. A realização sobre a natureza sórdida da perda dos pais do morcego que atormenta Bruce Wayne no livro 1 é mitigada pela esperança de Carrie Kelly, a coragem dos cidadãos de Gotham e a lealdade de James Gordon no livro 2. O temor do Coringa e do apocalipse nuclear nos livros 3 e 4 é suplantada pela incapacidade do Batman de tirar uma vida e seu comprometimento com seus ideais indo até as últimas consequências para proteger o seu legado, que no final vai proteger a sua cidade para bem depois de sua eventual morte. Por fim, é sobre isso que se trata. Pegar todos os elementos de heroísmo, aventura, realismo e otimismo e colocá-los numa arena para duelarem entre si, criando uma narrativa que é síntese desses dramas em algo maior que a soma de suas partes. O próprio Frank Miller contrapõe sistemas de realismo e seu propósito com o Cavaleiro das Trevas. Eu me tornei um proponente da ressurreição da aventura romântica, ou mais especificamente, do romance, porque a palavra originalmente implicava um senso de aventura. Em algum momento, romântico tornou-se sinônimo de irrealista, porque é essencialmente um formato otimista e esperançoso, e não vivemos em tempos otimistas e esperançosos. Eu acredito que ficção pode ser otimista, esperançosa e realista, ao mesmo tempo. Eu vi que as forças que movem as pessoas são românticas muitas das vezes. Eu realmente acredito que a maioria está ansiando por uma renascença disso. Um movimento romântico, muito não nostálgico e contemporâneo na arte e entretenimento. Pelo menos eu estou ansiando por isso. Em certas instâncias, um herói é uma luz direcionada a uma situação, para que possamos ver mais claramente. A maior parte da escrita romântica, em sua melhor versão, foca e define as coisas, menos comprometido com a realidade relacionável e mais com uma realidade interior.